YouTube. A gente vai falar hoje de uma coisa bem legal que todo mundo tem e é uma coisa bem importante para a gente estar cuidando, que é dor. E alguém põe lá no grupo que a aula já está começando? E deixa eu pôr aqui, ó, aula no meu outro grupo. Vocês ponham lá para mim no grupo. Então, a gente vai falar sobre dor e inflamação. Inflamação é uma coisa que ninguém presta muito atenção, mas é uma coisa que o corpo estando inflamado, você está mais suscetível a pegar gripes, a pegar doenças, né? A desenvolver. Todo mundo tem um órgão frágil, né? E tem também uma predisposição genética, né? Um órgão frágil e uma predisposição genética. E ah, quando o nosso corpo fica inflamado, a gente fica sensível a desenvolver essa predisposição genética. Então, é muito importante a gente estar trabalhando a desinflamação do organismo. Eu gosto muito de falar de inflamação porque, como eu trabalhei muitos anos, né? Trabalho muitos anos com gestantes e com partos. Então, durante os partos, a gente observa que aquelas mulheres que pararam de comer açúcar e farinha branca a partir da 36ª semana, elas não têm tanta dor no parto. Por que que elas não têm tanta dor? Porque esse corpo não está tão inflamado. Então, a orientação que eu dava para as gestantes, que eu ainda dou, mas já faz muitos anos que eu dou, é não usem açúcar nem farinha branca para assistir da 36ª semana. Por quê? Porque aí, na 36ª semana, você tem até 40 semanas para desinflamar o organismo. Se um organismo da gestante é inflamado, por que o nosso não seria? Certo? Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Se o doce e a farinha branca inflama uma gestante, inflama a gente também. E um organismo inflamado é um organismo suscetível a pegar doenças. Então, é um organismo que envelhece mais rápido, é um organismo que está sempre tentando se reajustar, ele está sempre tentando. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa usar óculos e tem pouquinho grau e não usa. Ai, é pouca coisa, eu não vou usar. Por que que ela vai prejudicar a vista dela? Porque a- o foco dela vai ficar tentando toda hora focar, né? O olho dela vai ficar toda hora tentando focar, focar, focar. E isso vai cansando essa córnea, essa pupila, tudo isso vai se cansando. São músculos também. E essa coisa de ficar tentando toda hora, toda hora, toda hora, focar, isso sobrecarrega muito. Oi, Maria Alice, feliz de ver você aí, né? Então, por isso que é importante a gente entender que a inflamação é da mesma coisa. Se você fica com o organismo o tempo todo inflamado, qualquer qualquer coisa que passa perto você pega, qualquer mau jeito que você der vai ficar dolorido. Qualquer emoção a mais que você tiver fora do seu, que pegou você desprevenida, vai tirar o seu vagãozinho do trilho, porque é um organismo que inflamou, que está inflamado. Então, a gente tem que sempre estar de olho nisso. Então, se a gente come algumas coisas que a gente sabe que inflamam no final de semana, a partir da segunda a gente faz aquele detox, pega os endócrinos, Zengeste, né? Copaíba, frankincense para dar uma. E abusa nesse dia do lemon na água, que é para você poder fazer, né, aquela limpeza. Procura não comer coisas gordurosas, procura na segunda-feira tirar essa farinha branca total, não comer doce. Vamos deixar para comer essas coisas de vez em quando, pode ser até de final de semana, não tem problema, mas aí na segunda-feira você volta ao normal. Por quê?
porque você vai ter sim algum problema maior se o seu organismo estiver inflamado. Então, uma pessoa que levar um tropicão, ela tropeçou e virou o pé, um organismo inflamado vai provavelmente inchar mais, pode tirar alguma coisa do lugar, porque ele está fora, né? Então é muito importante a gente cuidar dessa parte da inflamação do corpo, porque um corpo inflamado é um corpo que dói mais, né? Então, eu nunca vou esquecer uma vez que eu falei, me mandaram uma piadinha no celular assim, né? Ah, se você acordar e não tiver com nada doendo, você está morto, já está lá do outro lado. Você tem certeza que você está vivo quando você acorda, ou dói o pé, ou dói, alguma, você mexe, você levanta, alguma coisa dói, né? Aí eu brinquei com meu marido, nossa, olha que mandaram para mim e tudo. Ele falou assim, acordo todo dia morto, então, que eu não sinto nada. Porque ele tem uma alimentação super boa, ele cuida muito do corpo, ele cuida muito da mente. Então, não é para a gente ter dor, né? Para a gente cuidar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte de dor e de inflamação. Eu vou dar algumas dicas de alguns óleos para dor e inflamação, tá bom? Mas lembrando que tudo que a gente começa do início é mais fácil. Quando a gente deixa tomar uma proporção muito grande, aí fica mais difícil, tá bom? Eu também fiquei super feliz essa semana, não. Algumas semanas já que eu tô sabendo, mas é essa semana que eu tô preparando, porque eu fui convidada, eu e a Fati, para a gente dar uma palestra na PUC de Sorocaba, para o pessoal da medicina. E para os alunos de medicina falando sobre óleos essenciais e as emoções. Gente, quando que os alunos de medicina iam estudar sobre óleos essenciais na faculdade? Isso é muito novo. Então, são médicos novos. Quem assistiu a palestra ontem daquela médica viu que é uma médica jovem falando de óleos essenciais. Quer dizer, então, essa geração nova que está aí, e esses médicos que estão estudando, se formando e começando, já estão vendo sobre homeopatia. A Unifesp é uma faculdade que já dá homeopatia na faculdade para os alunos. Já fala de acupuntura na faculdade. E agora eu fiquei surpreendida com uma faculdade particular falando também de óleos essenciais. E ela estava falando os projetos dela para os alunos de medicina. Isso é fantástico, né? Então eu fiquei feliz também e vou dar uma dica para vocês aqui hoje e pedir para vocês entrarem lá no Instagram de vocês e colocarem hashtag eu sou do Terra. Por quê? Porque a gente vai mostrar para as pessoas o quanto isso é bom para nós. Então, o Paulo Bengter, que é da Doterra, diretor da Doterra, falou: olha, coloquem lá o quanto vocês são felizes e quanto vocês ficam bem com os olhos para a gente propagar. A propaganda é uma coisa muito importante. Então, uma vez procuraram também uma empresa e falaram, vocês precisam fazer propaganda, tal. Aí o dono da empresa falou, não, a gente já está famoso, a gente não precisa mais disso. Ele falou assim, vou contar isso para a Coca-Cola. Acho que a Coca-Cola não sabe que não precisa mais de propaganda, todo mundo conhece ela. Ou seja, a Coca-Cola, que é hiper mega famosa, ainda é uma empresa que faz propaganda, sendo que todo mundo no mundo inteiro já ouviu falar, pelo menos, do que é a Coca-Cola. Então, a gente colocar os nossos testemunhos lá, contar das nossas experiências, é muito importante. Não só colocar receitinha, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês e vamos falar um pouco sobre inflamação. Tá bom? Sobre inflamação. Ai, meu nossa, estou no lugar errado. Peraí. Tarará. Eita, nós. Espera só um minuto. Eu estou no lugar errado. Peraí. Ok.
Vamos combinar de me obedecer, o computador? Uhum. Pronto. E cadê vocês agora? Uhum. Aqui. Pronto. Então vamos lá. Dor e inflamação. Então, quem não tem uma dor e uma inflamação? Então, a primeira dica, então, foi diminuir ou parar o açúcar e a farinha branca, tá bom? Não é para sempre, é só uma diminuição para a gente poder ter qualidade, né? Então, vamos lá. Então, dores musculares, elas podem ser ocasionadas por várias coisas: excesso de exercício ou movimentos repetitivos, alguma lesão por algum esforço que a gente fez demais no dia, então você não está acostumado, por exemplo, a subir muito escada, e aí de repente você sobe muito escada, então você sobrecarregou aqueles músculos, né? Então o corpo só está te dizendo, te dando um sinal de alerta: olha, usou demais e você nunca estava usando. E aí, por causa de, por exemplo, fazer isso, você começa a andar meio torto ou fazer algum movimento, porque ficou dolorido, e aí o que acontece? Ah, a coluna começa a doer também. Então, o problema de você não tomar cuidado, o problema de você nunca se exercitar. Ah, não está abrindo. Pera aí, amiga, deixa só um minutinho, gente. Ela não está conseguindo abrir. Eu preciso colocar. Pera aí, Maria Alice. Vou sair daqui. Vou aumentar aqui. Ah, vou pegar o link aqui. Vou colocar no chat, pode ser? Maria Alice, vou por aqui para você. Sim, vou tentar passar para a equipe. Tá bom. Eu não A tenho senha devem é, abrir. tá. A senha é gota em gota. Tudo Tá bem, minuto, tá bom? tá. Por aqui. Obrigada. Gota em gota. Tudo minúsculo. Gota em gota. Acho que eu já mandei. Ah, é minúsculo, tá bom? Ele foi maiúsculo porque ele é teimoso. Então vamos voltar lá. Então, se eu, por exemplo, vamos tirar daqui. Se eu muitas vezes machuco alguma coisa, então eu posso estar lesando outras porque eu talvez não tivesse acostumada com aqueles movimentos. Então, quando a gente machuca algum lugar, é bom a gente tentar alongar de leve, sem esforço, e usar o nosso querido Deep Blue, né? Rub, que ajuda muito. E pode tomar umas gotinhas de quê? Turmeric, copaíba, passar o turmeric, passar copaíba e passar o wintergreen. Então, pensou em dor, primeira coisa é o Deep Blue para passar, para tomar. Você lembra sempre que são 3 óleos: copaíba anti-inflamatório, turmeric anti-inflamatório, wintergreen também, mas o wintergreen é um óleo que a gente não toma, a gente só passa, mas ele é fantástico para dor, tá bom? Então, uma postura errada, tensão, quem é muito ansioso e está tenso, pode também inflamar. Ah, alguma coisa hereditária. Então, você, por exemplo, pode ter alguma. Tem pessoas que têm aquela postura de pescoço para frente, então vai ter alguns problemas. Então, sabendo disso, tem que cuidar de ir na academia, de fazer exercícios assim com alguém olhando, direcionado, para não lesar mais nada, né? Alguns óleos individuais que podem ajudar muito na inflamação. Então, eu preparei essa aula falando um pouquinho mais aqui de receitinha hoje. Normalmente a gente fala um pouco mais a coisa, mas eu resolvi passar umas receitinhas porque tem pessoas novas, bastante gente nova que está assistindo as nossas aulas e estão
eu achei melhor fazer umas receitinhas. Então, lembrando sempre, alguém falou para você de dor, de inflamação, lembra do copaíba, turmeric, helichrysum, wintergreen, peppermint, não tem nada, gente. O santo peppermint vai ajudar e já mistura com a lavanda, que é para já acalmar um pouco, né? O ginger, black pepper, pink pepper, basil e rosemary. Esses são alguns dos óleos que a gente usa para dor e inflamação. Eles são fantásticos. Por que que eu dei uma grande quantidade? Porque muitas vezes a gente compra um óleo para, sei lá, uma outra coisa, e aí você começa a procurar e não tem. Aí você fala, nossa, e agora? Não tenho tal óleo. Não tem problema. Procura algum outro, também seja anti-inflamatório. Qual que é a diferença? Qual que é melhor, copaíba ou turmeric? Na verdade, eles têm propriedades algumas iguais e algumas semelhantes. Então, a composição deles é diferente. Então, não tem o melhor ou o mais potente, mas ele pode te ajudar mais em alguma coisa. Então, por exemplo, o turmeric, ele ajuda muito na inflamação, por exemplo, do intestino, mas ele também regula esse intestino. É super interessante, né? Então, aí ficam alguns óleos que aliviam a dor. E olha, o black pepper e o pink pepper aqui eu coloquei porque além dele reduzir a inflamação e aliviar a dor, ele aumenta a circulação. Então, se você tem uma cliente, se você tem alguém que você conhece e que fala para você que tem problema de circulação, você já lembra que tem o black pepper e o pink pepper para isso, tá bom? O ginger é maravilhoso, que é o gengibre, né? Ele, para trabalhar com os ossos e músculos, osso também, ele é muito bom. O peppermint vai revigorar e estimular, né? Agora, o wintergreen, ele faz aquele, lembra do gelol, daquelas coisas? Ele é um composto natural, não é gelol, essas coisas, tudo sintético. Esse é um composto natural que vai passar para todas as camadas. Mas o que que é importante lembrar? Usem um óleo carreador. Lembra de carreador porque carrega, né? Ele vai passar por todas as camadas e vai carregar esse óleo para o seu sangue, né? Então, eles são ótimos. Receitinha aí boa, pessoal que gosta de receitinha, anota. Esse mix Deep Blue que a gente tem, aqui ele é um pouco diferente do que tem aí, mas ele tem tudo que tem aí e mais a cânfora e algumas coisas que é o Deep Blue Rubber. Esse Deep Blue aí é aquele que é o óleo Deep Blue. Então, os cientistas da doTERRA desenvolveram esse mix. O que é um mix? Qual que é a diferença de mix e blend? Mix é o que vem pronto da doTERRA, desenvolvido por cientistas. É a junção de vários óleos, né? Para te ajudar em alguma coisa. E eles desenvolveram, então, essa sinergia, que não é só misturar tudo, né? Eles desenvolveram essa sinergia para uma determinada coisa ou para algumas coisas. E o mix de Deep Blue é esse. Lembrando que Deep Blue a gente não toma never. Por que ele não é puro? Sim, ele é super, hiper, mega puro, porque a doTERRA jamais nos daria alguma coisa que não fosse pura. E ela não faria isso. Então, porque o que vai para dentro da nossa corrente sanguínea também precisa ser puro. Não é só o que a gente toma, é o que a gente também passa e é o que a gente também inala. É muito importante, tá bom? Então, ele revigora os nervos e reduz a inflamação. O DDR Prime é outro mix fantástico. Esse não pode faltar na vida de ninguém. Eu tomo como protocolo diário. Eu tomo de manhã eu ponho frankincense ou eu ponho DDR Prime e à noite eu ponho outro. Quando eu ponho um, à noite eu ponho outro. Então de manhã frankincense, de noite DDR Prime. Ele protege as células, pessoal, contra os danos causados pelos radicais livres. O que são os radicais livres? Eu gosto de pensar que é radical livre, eu gosto de ensinar que são ferrugem do nosso corpo. Então, se você tem um ferrugem na geladeira, aquilo vai começar a subir.
se nós temos um ferrugem no nosso corpo, o que que vai fazer o DDR Prime? Ele vai lá e vai acabar com aquele ferrugem, vai neutralizar aquilo. Por isso que eu gosto de tomar todos os dias, porque ele faz essa renovação. Então, todos os dias a gente tem células morrendo. Todos os dias fabricar, nós vamos fabricar células novas. E eu tendo frankincense, copaíba, DDR prime, tendo tangerina, limoneno, lemon, esses óleos dentro de mim, o que que vai acontecer? Minhas células vão ser feitas com esse material todo também. Então, muito melhor. Então, eu gosto de ter um protocolo diário, porque eu gosto de ficar, então, renovando tudo isso, tá bom? Pestense, um óleo muito usado para enxaqueca também, né? É bom você usar o Pestense com o Peppermint, que é o anti-inflamatório. O Pestense acalma a circulação, por isso que é bom para enxaqueca. E melhora o fluxo sanguíneo. Então, isso também super saudável. Deixa eu só desligar os microfones aqui. Bom, então é um óleo que vai ajudar. Quer fazer uma pergunta, Jaque? Ou é impressão minha? Ah, Não, eu só queria falar que você comentou que não é porque o óleo é puro que a gente pode tomar. O que a gente tem que lembrar também é que o nosso corpo, para metabolizar, a gente não pode comer qualquer coisa, a gente não come pinheiro, né? Então, a gente só pode ingerir os óleos que o nosso corpo consegue metabolizar. Por isso que a gente não pode ingerir o Deep Blue, não pode ingerir o Pastense, alguns óleos com cânfora, com pinheiros, enfim. É é. só um adendo, assim, na sua explicação. Obrigadíssima, querida, obrigadíssima. É, Também porque essas coisas que ela falou, eles podem, como eles não são não são comestíveis, então eles podem inflamar, né, o nosso organismo, porque eles não são para a gente ingerir, né? O Aroma Touch é outro óleo maravilhoso. Esse é o meu queridinho atualmente. Cada vez eu sou de fases. Então, meu queridinho atual é o Aroma Touch, né? Ele estimula a circulação e o fluxo sanguíneo. Você sabe que ele me ajuda até para dor de cabeça. Incrível, né? Então, uma vez conversando com uma amiga nos Estados Unidos, ela falou: "Ai, o que que você usa para enxaqueca?" Eu falei: "Ah, eu uso muito peppermint e o Aroma Touch." Ela: "Aroma Touch para dor de cabeça?" Eu falei: "Ai, amiga, pasme, eu uso." E o Deep Blue Rub. Ela falou: "Ah, nossa, eu vou tentar." Passou muito tempo, ela me mandou uma mensagem: "Tati, você sabe que funcionou para mim também? Para o meu marido funciona o past tense, para mim não funciona." Eu falei: "Para mim também o past tense não funciona, porque tem algum óleo no past tense que o cheiro, para mim, não é bom. Meu corpo rejeita." Então, a gente vai, com o tempo, aprendendo, né, a experienciar alguns óleos e a gente vai pegando aquilo que a gente precisa. Atualmente, eu não sei se é porque eu estou agora com alguns problemas assim por exemplo, bursite, né, essas coisas. Então, esse óleo é o meu queridinho atual, sem dizer que eu amo o cheiro dele. Bom, quais são as propriedades desses óleos que eu passei para vocês? Aquela relaçãozinha de óleos, quais são as propriedades que ele tem e por que que ele funciona tão bem? Porque eles têm analgésico, porque eles são anti-inflamatórios, calmantes, neurotônicos, porque eles fortalecem, tonificam o nervo, eles são purificadores, relaxantes, sedativos, e eles têm um parente, né, do corticoide, esteroide. Então, esse parente, ele é ótimo, nos ajuda bastantão. Então, como que a gente usa? Tópica. Muito, muito, muito bom passar com óleo carreador, porque ele precisa ultrapassar nossas 7 camadas. Então, a gente precisa estar usando com óleo carreador, tá bom? Eu vou aqui com o meu olhinho de foco e memória, senão eu falo demais, eu vou ficar aqui até meia-noite. A gente tem palestra hoje ainda, né? Então, aplicar, se tiver crônico e pesado, 20, 30 minutos. Cada 20, 30 minutos, você tiver com aquela coisa assim muito forte.
ou até que os sintomas desapareçam. Pode ser que no primeiro dia não desapareça, você passe muitas vezes, pode ser que no dia seguinte você passe um pouco menos, e assim você vai até você não estar precisando. Você vai lembrar de passar, porque se você tiver com dor, você vai lembrar de passar. Reduza para cada 2 horas, ou seja, de 6 em 6 horas, quando a dor for aguda, tá bom? Para dor crônica, não adianta passar de 15 em 15 minutos o dia inteiro, fazer, não vai. Usa 2 a 3 vezes ao dia. E o que que é melhor? Então, você fazer um mix é bom, mas para dor, o ideal é você usar por camadas, tá bom? Então, vamos supor que você vai usar para dor. O Deep Blue Rub, você vai passar Copaíba, Intergreen e Turmeric, tá bom? Então, você vai lá, passa Copaíba, aí você depois põe turmeric, passa o turmeric. Eu ponho na mão uma gotinha do óleo carreador ou de algum creme, se você não tiver óleo carreador, e eu passo. Depois eu vou com outra gotinha do outro e passo. É melhor você ir passando por camadas do que você fazer um mix e passar tudo de uma vez. Você pode fazer isso quando você está com uma dor crônica, porque aí é mais fácil, você não tem às vezes tanto tempo, né? Mas se você está com uma dor aguda e começou agora, o ideal é você passar por camadas, tá bom? Camadas, uma de cada vez, são muito mais eficazes. Uso interno, altamente eficaz, porém, né? Para dores mais crônicas e internas, o tomar é melhor. Você pode colocar em cápsulas ou direto na água. Uma dica: colocar direto na água, ele vai ficar no copo, né? Você vai perder um pouco. Então, é preferível você colocar numa colher com um pouquinho de água e pôr a colher na boca e puxar e limpar bem para que você possa tirar todo o proveito do óleo. Ou você pode também colocar direto sublingual, aqueles que você aguenta, por exemplo, copaíba não é um óleo ruim, frankincense não é um óleo ruim, e quando você puser o sublingual, você passa um pouco a língua ali também e pega e passa no céu da boca. Ajuda bastante. O céu da boca tem muitas terminações nervosas, é excelente também, tá bom? Mas lembrando, o Intergreen a gente não toma nem o Deep Blue. Você pode preparar um escaldapé também, né? Que ajuda usando óleo essencial. Aí você vai colocar. Você pode fazer de duas formas. Você pode fazer uma massagem no pé com o óleo essencial. E aí então você faz o escaldapé. Você pode também fazer como eu coloquei aí, 5 gotas de óleo essencial da sua preferência, numa tigela. Eu gosto de usar aquelas que não são plásticas, né? Eu gosto de usar aquelas que são de inox, que são melhores. 1 litro de água, temperatura da água não pode ser aquela de estar queimando mesmo, porque também para o óleo essencial não pode ser fervendo, né? Importante salientar aqui, após constatar a frequência dessas dores, é necessário então procurar um médico para um diagnóstico mais correto, porque muitas vezes a gente está lá cuidando e não melhora. Então você pode estar com uma artrite, você pode estar com uma bursite, você tem que ter um diagnóstico, né, para saber o que fazer. Então, você pode fazer também um mix de Rolon e também você pode fazer sprayzinho e colocar no difusor. Por que que é importante, às vezes, a gente procurar um médico nesses casos? Você passou o óleo, está usando e não está melhorando. Porque se você continua fazendo talvez os mesmos movimentos, você vai piorando. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava acostumada a andar, mas por causa do meu trabalho, eu comecei a andar mais. Eu queria me exercitar, então eu resolvi ir a pé para o meu trabalho. E quando eu ia a pé para o meu trabalho, eu levava 1 hora e meia para ir e 1 hora e meia para voltar. E o que aconteceu? Eu comecei a andar 3 horas por dia. E eu achei fantástico. Eu adoro andar.
Então, eu comecei a andar 1 hora, comecei 40 minutos, depois passei para 1 hora, depois passei para 1 hora e meia. Aí eu falei, por que eu não vou na volta também? Ah, é tão gostoso na volta? Ah, tá bom. E aí, no verão, eu comecei a ir e voltar a pé. Eu comecei com uma dor lateral e eu também comecei a carregar muito peso. Então, eu levava mochila, estava com mochila, e aí o que aconteceu? Eu fui lesando. E aí eu acabei desenvolvendo uma bursite de cada lado do meu quadril. Por causa dessa bursite, eu ficava muito tensa para fazer as coisas, né? E carregando minha mochila, eu acabava. E de manhã eu já sentia aquela dor, mas eu falava, vai passar. Eu não sou de reclamar, eu ia embora. E eu fui lesando, lesando. E acabei desenvolvendo também de fazer muita força, tá tensa, meu organismo estava inflamado, eu desenvolvi também bursite nos 2 braços. Então, lesei tudo, né? Não havia, não Deep Blue que adiantasse mais. Aí precisei também fazer também uns exames, procurar um médico especialista. Quando ele falou o que que era, ele falou, para tudo, vamos desinflamar tudo isso. Então, eu usei os óleos essenciais para inflamação e também usei algumas coisas naturais, unha de gato, garra do diabo, brosuélia, né, em cápsula. Essas coisas ajudam a desinflamar. Aí isso tudo desinflamou, mas levou bem uns 2 meses, né? Usando tudo isso. Agora eu não tenho mais dor, então agora eu comecei a fazer os exercícios todas as manhãs, preparando esse corpo de novo para caminhar. Mas eu cheguei a um ponto que eu nem escada eu subia, a perna não, o quadril não fazia isso aqui, ó. Não fazia mais. Eu fiquei apavorada. Falei, minha nossa, agora eu não vou andar mais? Continuo usando o Deep Blue antes de começar o exercício e depois do exercício. Deep Blue e Intergreen. E estou tomando Turmeric e Copaíba. O Copaíba já fazia parte do meu protocolo, eu só aumentei o Turmeric, tá bom? E, gente, fantástico. Eu vou no médico, ele me passou anti-inflamatório sintético, alopático, mas eu preferi usar os nossos, né? Os naturais. Bom, então, óleo essencial para artrite reativa. Algo abaixo do tema, tem 2 trabalhos científicos aí sobre isso. Então, quem quiser, entra lá, procura, pode ser no Cielo, pode ser no Google Academic, tem vários lugares que você pode estar. Esqueci, tem um outro, que é PubMed, que você pode procurar. Esses trabalhos estão lá. São trabalhos feitos com óleos essenciais para artrite reativa, tá bom? O que que foi usar? O que que você pode usar? Veja bem, o trabalho não está falando do Deep Blue, mas ele está falando de óleos essenciais para artrite. Então, eu estou dando a dica aqui. Ele fala de alguns óleos lá. Fala do lemongrass, tal, tal, tal. Que o Deep Blue já tem vários dos óleos, é um mix, né? Tem o lemongrass, o On Guard, Aroma Touch e Intergreen. O único que você pode tomar dessa lista é o lemongrass, tá bom? No final vocês podem perguntar. Bursite, pode ser no ombro, pode ser no quadril, olha lá. Deep Blue, Intergreen, Siberian Fair e Cypress. Ótimo também. Na verdade, no começo eu estava passando eles também num mix, né? Então eu passava ele em camadas e eu tinha um mix que eu deixava no banheiro. E aí, cada vez que eu ia no banheiro fazer xixi, eu passava no quadril e no ombro. E como eu estou bebendo bastante água, eu tenho que ir várias vezes, então eu passava várias vezes. Fibromialgia. Fibromialgia também, hoje em dia, antigamente acho que já tinha muito essa doença, mas ninguém sabia, né? Mas hoje muita gente tem fibromialgia. O DDR Prime é muito bom. Aroma Touch, o Ginger, Deep Blue e orégano, tomar e passar, tá bom? O orégano também é um anti-inflamatório, mas ele também serve como antibiótico, ele é bem forte. Então, quando for passar, tem que passar ele bem diluído, tá bom? Porque ele é forte. O ginger também, olha só, tem óleo forte, que é o ginger e o orégano, os dois. Se você não tivesse muito forte, usa um dos dois,
tá bom? Não é necessário você usar todos esses, mas fica aí a dica, se você não tem um, você pode ter o outro, e isso ajuda. Aqui tem algumas pesquisas. Então, às vezes vocês estão falando com alguém, a pessoa fala, nossa, mas será que? Será que? Então, hoje eu trouxe algumas pesquisas científicas, né? Alguns trabalhos científicos falando do alecrim, do uso da bergamota, do gengibre, peppermint, copaíba, gerânio e lavanda. Pessoal, é tão gostoso ler esses trabalhos. Você não precisa ler o trabalho inteiro. Baixa lá e coloca lá a conclusão. E aí vocês vão ver que hoje em dia a mente está bem mais aberta. Tem mais de 40.000 trabalhos científicos sobre isso, sobre óleos essenciais. E o uso para as emoções, para dores, para inflamação, na área da psiquiatria, da psicologia. Tem muita coisa hoje estudada para a gente estar podendo usar, tá bom? Bom, fica aqui a dica se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Estou aberta para perguntas. Vou parar de gravar e vocês então podem perguntar, tá bom? Ele vai começar a pedir, acho que vai dar certo, né?